paz de Jesus esteja nos nossos corações e permaneça em nós. Esse mês de abril é um mês especialíssimo para nós, porque estamos festejando 12 anos da nossa casa. Na verdade, o dia do aniversário foi dia 18, quinta-feira passada. E essa data foi escolhida porque é a data de lançamento do Livro dos Espíritos. Então, como nós estamos no mês de festividades, nós temos uma programação um pouquinho diferente. Vamos iniciar com o nosso colega de trabalho, o trabalhador da nossa casa, o nosso colega de trabalho, Carlos Alberto, que vai nos fazer uma música. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de amor e caridade. Então o que eu vou cantar para vocês diz assim, Allan Kardec. Ajuda com fé e amor, como ele fez tantas vezes. Segue o exemplo fraterno de Allan Kardec. Esta casa é um refúgio de fé, de paz e de luz. Os benfeitores sobre o manto de Jesus. Quando a dor te alcançar, esta casa te espera. Com Allan Kardec e todo o amor que há na terra. Recebas a orientação e o passe para o repouso da noite, para o equilíbrio do dia. Nessa escola tu recebes a doutrina e o carinho. Leva todo o instrumento a todo irmão caminho. Quando a dor te alcançar, esta casa te espera. Com Allan Kardec e todo o amor que há na terra. Quando a dor te alcançar, esta casa te espera. Com Allan Kardec e todo o amor que há na terra. Obrigada, Carlos Alberto. E assim, então, vamos dar início às nossas atividades de hoje. Como dissemos anteriormente, estamos no mês de festa. Mas essa primeira parte da nossa reunião de hoje é a parte de cada um de nós. Então, cada um de nós sabe por que veio até aqui hoje. Veio em busca de respostas, veio em busca de conforto, veio em busca de cura. Então, nesse momento, cada um de nós vai se comunicar com o Mestre Maior, nosso primo Deus, e colocar em suas mãos tudo que está neste momento nos inquietando. E agradecidos que somos por todo esse amparo que recebemos da espiritualidade amorosa, acompanhem o Pai Nosso mentalmente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. E assim seja. Hoje a alegria é redobrada, porque temos junto conosco para a explanação doutrinária Francisca Reus. Se disser assim Francisca Reus, de repente alguns vão pensar, quem poderia ser? É a nossa querida Chiquinha. Então é mais fácil dizer Chiquinha, porque toca o nosso coração, nosso amor por esta pessoa que leva a doutrina em todos os lugares que vai. E tem uma conotação diferente, por quê? Porque a primeira palestra realizada na nossa casa espírita, eu nesse momento não pertencia a ela ainda, foi feita por ela, foi feita pela Chiquinha. E como a primeira palestra desse mês foi feita pelo Walter Ney, e ele diz que quando ele sai fazer palestra, diz é o filho da Chiquinha, mas hoje eu vou dizer aqui da Chiquinha, a mãe do Walter Ney. Vamos pedir que os espíritos de luz estejam juntos dela e estejam juntos de cada um de nós, para que tudo que ela preparou amorosamente caia no nosso coração e fique gravado na nossa mente. Gente, boa noite a todos. É uma coisa extraordinária a gente observar o crescimento de uma casa. Começar lá naquela escola pequenininha e ir crescendo, e agora observar-se também que está no tempo de arranjar espaço. E as pessoas não estão vindo todas pela dor. Muitas estão vindo por curiosidade, muitas estão vindo porque alguém diz assim, vamos lá para ver como é que é. E vão gostando do que vão ouvindo, desde que os trabalhadores, sejam os trabalhadores do atendimento fraterno, do atendimento aqui no recebimento às pessoas, os trabalhadores que vêm aqui fazer um esforço no sentido da palavra. A doutrina, cada vez mais, ela vai cativando pessoas, porque não existe freio, não existe um querer, uma obrigatoriedade de você fazer assim. Se tem um grupo de estudos, você já está aqui há algum tempo, você é convidado a participar, ou muitos são capazes até de pedir para participar. Mas não há uma imposição, não há hipótese alguma, em lucro numa casa espírita. Se tem mensalidade, é necessário, porque a casa precisa ser mantida. Tem energia, tem limpeza da casa, tem a manutenção, tem tudo. Então, pode ter, cada um vai pagando o tanto que pode, que acha, conforme a casa. Depois, quando vai haver, né, o aumento da casa, e o Feijão deve estar pensando nisso, porque, né, estamos vendo que já estão ficando pessoas de pé. Então ele vai ter que arranjar mais espaço para a casa, o que é muito bom. Porque muitas e muitas pessoas agora estão vindo na casa, e nós repetimos, não pela dor. Elas estão ouvindo falar e vão vindo por curiosidade, e depois elas vão ficando, e de repente tornam-se trabalhadoras. E era melhor que houvesse também dentro da casa mais trabalhadores da palavra. Não que nós não fiquemos com inveja dos trabalhadores que depois nunca mais vão convidar a gente para vir aqui. Né? Tem trabalhador suficiente, porque que a gente ainda vai gastar com a dona Chiquinha, que causa um problema extraordinário? Não, vamos usar os nossos trabalhadores. E deve usar, evidentemente. E a casa deve fazer trabalhadores, porque a gente só vai saber se a gente é capaz de falar e se colocarem alguma coisa para a gente dizer. Quando me convidaram para fazer palestra, eu disse, em hipótese alguma, eu falo na minha casa, é uma coisa. Agora, para público é completamente diferente, e ainda mais numa casa espírita, é uma responsabilidade toda especial, numa casa de Deus. A criatura, ela pode brincar, porque eu estou acostumada a brincar, o Walter também, mas jamais fazer alguma coisa que ofenda a doutrina. Nós só queremos aliviar, quando nós brincamos,
para não ser aquela coisa assim tão dura, como se todos devessem caminhar de um modo, falar de um modo, porque pode ser agressivo, pode ser feio, desde que você respeite, desde que você respeite a doutrina que você abraçou, você começa com toda certeza, e não apenas por mim, por pessoas que a gente conhece, a pessoa começa a se modificar devagarinho. Ela tem uma outra concepção de vida e de viver. À medida em que o ser humano se interessar pelo conteúdo da doutrina, não se contentar apenas com palestras, tem palestrantes extraordinários. Eu acredito que muitos foram lá no Seara de Jesus, agora quando a Eulália esteve trabalhando, foram no feijão lá no Seara de Jesus, que tinha, parece, assim, não cabia mais ninguém. Então, essa Eulália é desses trabalhadores que são especiais, com um profundo conhecimento e uma simpatia absurda no falar. Mas que a gente também percebe o seguinte: como é muito grande o conhecimento, as pessoas mais simples, muitas vezes, elas se veem assim, ficam meio chateadas, porque elas não têm entendimento de muita coisa que está sendo dita. Então é para um grupo de maior conhecimento, mais elevado. Por isso é que tem também as pessoas mais simples para falar e para aquelas pessoas que estão começando há pouco tempo, não têm noção da doutrina espírita, ouviram dizer que a doutrina espírita é boa. E aí, quando a gente vai se acostumando, é evidente que com maior conhecimento nós vamos exigindo também outros tipos de trabalhadores. Eu não sei se o Jones de Tubarão já veio aqui. Já veio aqui, Jones? Veio. O Jones é meu Deus! A gente fica com aquela inveja assim dolorida, né, como da Eulália e do Jones, de eles falarem tão absurdamente bem. Mas quando ele começou a falar sobre suicídio, muitas das pessoas que estavam lá não entenderam. Porque ele começou lá por um tal de Bosio, lá na Itália, etc. Até que quando ele veio para a questão do suicídio propriamente dito, é que muitas pessoas relaxaram, porque elas estavam entendendo o que estava sendo dito. Talvez por isso, as criaturas houveram por bem de convidar uma Francisca, porque eu não sou palestrante. Eu sou conversante. É porque as pessoas estão proibidas de me questionar. Se vocês começarem a me questionar, isso aqui, né, acaba sendo uma casa diferenciada, lá onde nós estamos à vontade. Aqui é uma casa que se chama uma casa de Deus, é uma casa que, através exatamente desses encontros, desses trabalhadores diferenciados, a casa também, os assistentes, os presentes, eles vão tendo também uma noção diferenciada, porque cada um vai falar do seu modo. Então, como esta nossa companheira falou que é o mês, né, o dia 18 de abril de 1857, está em agora, em 2019, com 162 anos. Está a doutrina espírita. 2019, 1857, 162 anos. Cada vez crescendo mais, cada vez se desenvolvendo mais. E vocês podem observar, aqueles que vieram primeiro aqui para casa, como agora está aumentando, como a gente acaba de comentar, que tem que aumentar. Porque cada vez mais pessoas também estão se acordando que elas precisam de coisas diferenciadas. As outras religiões não são boas? São boas. Mas se porventura, vocês forem ler a história de Allan Kardec, indo atrás do tempo, ele foi chamado Janus, que teve uma briga tão absurda com a Igreja Católica, que ele acabou, né, sendo queimado. Só porque ele estava dizendo as verdades dele e dizendo de público o que fazia mal para a Igreja Católica naquilo que ela tinha de ganho, de lucro e de manutenção das pessoas através do engano, do engodo, né? Então, como ele bancou aquilo que ele achava que era errado, ele foi condenado à fogueira. E o tal do seu Janus era o nosso Allan Kardec, agora decantado por cada um de nós, que vai conhecendo a doutrina. Devagarinho, nós vamos tendo uma noção diferenciada. E se nós lermos o Livro dos Espíritos,
nós vamos nos surpreendendo. E se nós passarmos, por exemplo, 1 mês, 2 meses, nós vamos abrir o livro ao acaso e sempre vamos nos surpreendendo. E Emmanuel nos diz, o Espírito Emmanuel nos diz, que se um ser humano fosse se ocupar única e exclusivamente no livro dos Espíritos, e se ele fizesse o possível para se modificar diante desses ensinamentos, ele não precisaria de mais absolutamente nada. E se alguém for se ocupar de estudar, não ler por ler, de estudar o livro dos Espíritos, naturalmente, ele vai até o profundo do profundo daquilo que a gente ouviu falar e vem expandindo cada palavra e dando a noção de que, por que nós estamos aqui. Por que um está numa situação tão boa? Por que o outro se tornou um drogado? Por que outra se tornou uma prostituta? Por que o outro? Por quê? E por que como é que teve aquelas criaturas, houve aquelas criaturas que se sobressaíram? Umas muito grandes, muitíssimo inteligentes em todas as áreas do conhecimento, da ciência e da filosofia, embora religião muito deturpada, mas houve, até nós chegarmos nesse conteúdo desse livro. Só nesse pedacinho aqui onde eu botei esse papelzinho só para dizer, né, do tempo, da idade do livro dos Espíritos, olhem só onde eu coloquei, capítulo 5º, considerações sobre a pluralidade das existências. Eu devo adiantar para vocês, eu cheguei na casa espírita pela dor, no acidente da minha filha. Mas, porém, uma pessoa, prestem atenção, por que eu vou falar isso aqui? Uma pessoa que a atendeu no atendimento fraterno, a minha filha tinha tido um acidente, tinha feito traqueostomia, estava ainda com aquela cânula, sofrendo todos os horrores que o acidente provocou. Tanto que o Dr. Juarez Borges Medeiros, ele disse assim, nós não podemos ter esperança de nada. Vocês podem se preparar, né, para a morte, nós agora para o desencarne. Porque ela não estava respirando e o mal era terrível. Hein? Fui devagarinho, inclusive ele disse assim, o que vocês podem fazer é rezar. Até eu pensei que bom, que o Dr. Juarez Medeiros demonstrou essa confiança na oração. E então foi assim, muito lentamente, com o pé engessado, ela dava pontapé na parede e como ela estava perto de uma janela, eu achei estranho que a pessoa demorasse ainda a trocar de lugar, porque ela quebrou 2 janelas com a perna engessada. Então a vida era assim um horror para ela, era uma coisa terrível. E ela foi tratada lá em Porto Alegre, e lá em Porto Alegre, depois alguém nos disse, tira tua filha de lá, porque eles não estão tendo meios, recursos para lidar com ela, e aí, então eles estão apenas retendo a tua filha lá, mas eles não têm mais nada o que fazer por ela. E ela então, como o pai morava lá, estava lá em São José dos Ausentes, em São José dos Pinhais, lá no Paraná, ela foi, porque lá ela foi tratada na Santa Casa de Misericórdia, e de lá é que ela começou o processo da sua recuperação. Então, a secretária do Dr. Juarez Medeiros disse, Francisca, essa tua filha vai precisar de uma boa casa espírita. Eu acho que se é má casa espírita, não pode ser casa espírita. Eu acho que é uma casa espírita, porque se for má, não é uma casa espírita. Mas bom, ela disse que iria precisar. Levei. E aí, fui aconselhada a passar no chamado atendimento fraterno. Alguém pode me criticar de eu estar falando isso, mas quero dizer do trabalhador que não está preparado para a sua função. Ela foi passar no atendimento fraterno e essa pessoa que a atendeu disse, tu foste homem durante 6 vezes, 6 reencarnações lá no Oriente e tu mataste 6 pessoas, deixando o corpo, não sei se vocês já viram algum filme, eu vi filme, logo eu sim me ative àquilo que eles tinham dito, que eles enterravam a pessoa e a pessoa morria à míngua, com o sol escaldante e ela ia morrendo devagarinho. Então essa pessoa teve a ousadia de dizer isso para ela ficou horripilada, naturalmente, acho que qualquer um de nós ficaria, se alguém viesse falar, que nós tínhamos sido tanta vida, que nós tínhamos feito isso assim, assim, assim. Ela odiou a doutrina espírita, mas com todas as forças dela.
verdadeiro pavor. Agora, depois de tanto tempo, é que ela está começando assim a amenizar um pouquinho, muito pouquinho. Mas vocês imaginam se vocês chegarem num atendimento fraterno, onde é para o ser humano ser auxiliado, para ser esclarecido dentro da possibilidade e para se colocar para ele a necessidade que ele tem de tentar aqui e ali. Quem sabe ele tenta, a gente não quer dizer que a doutrina espírita vai curar, mas se ele apareceu ali, quem sabe, ele volta mais uma vez, mais outras vezes, conversa com uma ou outra pessoa, a gente vai convidando a pessoa. Mas como éramos eu e o Walterley que deveríamos ficar na casa e entrar na casa, eu ia levando a Francisley, e um dia eu cheguei assim, eu já disse isso aqui para vocês, o evangelho lá estava aberto, e então eu encontro a palavra reencarnação. E parece incrível. Eu não precisei mais ler grande coisa. Quando eu vi aquela palavra reencarnação, eu disse, então agora está aqui a justiça e a misericórdia de Deus. Porque o mal, aquele ruim, aquele que praticou crimes hediondos, ele vai ter uma chance através da dor. Não há possibilidade de não haver a dor quando os crimes foram hediondos. Nós vamos ter de ressarcir o mal que nós fizemos para ontem, e embora nós vamos nos melhorando, porque estamos aqui no plano terreno, depois voltamos lá no mundo espiritual e vamos ver o que nós praticamos, mas então há esta chance absurda, extraordinária, que se chama reencarnação. E também porque se uma criança nasce com câncer, o que essa criança fez para nascer com câncer? E eu perguntei para alguém de outra religião, e a pessoa me disse, porque Deus quer. Eu disse, só porque Deus quer? Então Deus é caprichoso. Ele fez essa criança nascer com câncer sem ela ter cometido nada, só para ela servir de exemplo com câncer. Mas ela nasceu, ela não sabia, até ter 5, 7, 8 anos, o que ela vai entender? É só porque Deus quer. Então, a doutrina espírita, ela vai alargando os nossos horizontes, vai fazendo a gente enxergar uma vida diferente. Eu pensei que eu não ia ler, mas agora não trouxe. Pena. Que pena, Francisco. Eu disse, Francisco, vai ser demais. É que tem, numa revista Reformador, o Emmanuel, aquele trabalho lá da página era do Emmanuel, e ele estava falando sobre a lei de retorno. E então ele mostrou para nós um quadro em que uma irmã do Chico Xavier teve uma criança, que a criança era tão profundamente deformada, que a mãe enlouqueceu ali na hora, ela foi colocada no manicômio. E então a criança foi ficar com quem? Com o Chico Xavier, que foi cuidando da criança, foi. Até quando ela estava perto de completar 12 anos, o Emmanuel se fez presente para o Chico Xavier e disse, quando o pulmão dela começar a crescer, ele era um menino, o pulmão dele começar a crescer, então como não há espaço interno, chegou a hora de ele desencarnar. E aí então, o Emmanuel falou para o Francisco Cândido Xavier que estava chegando o final da provação dele. Ele ficou 150 anos cego. Nós não sabemos quanto tempo ele esteve aqui na Terra cego, quanto tempo ele esteve lá no mundo espiritual, igualmente cego, mas ele ficou 150 anos. E o Emmanuel disse isto porque o Chico, ele atendia o menino com tanto carinho, que quando o menino estava adoecendo, ele rezava e pedia para Deus dar a saúde para o menino. E aí a Francisca, por não entender, uma pobre Francisca atrasada, eu disse, mas como é que pode o Chico Xavier querer o menino vivo, pois o menino está sofrendo demais? Mas é porque ele tinha um amor extraordinário por aquela criaturinha e queria sempre dar uma ajuda. E naquele momento que ele abriu os olhos, se vocês por acaso pegassem a revista, se vocês lessem, eu acho que seria muito difícil não se emocionar, porque quando ele abriu os olhos, ele olhou diretamente para o Chico Xavier e o olhar era de inteira gratidão. E foi aí então que o Emmanuel nos disse que ele tinha passado 150 anos de cegueira.
o que ele teria feito? Interessa-nos a nós perguntar? A doutrina vai dizendo para nós vamos recebendo de conformidade com aquilo que nós vamos fazendo. Se nós olharmos a história da Segunda Grande Guerra Mundial, e se nós ainda irmos na Primeira Grande Guerra, a gente vai ficando assim apavorado. Mas a força de maldade, ela vem de todos os tempos que o homem veio vindo para esse planeta que é de dores e provas e expiações. Porém, eu estou agora sempre completamente fora da casinha e tenho que apresentar para vocês esse trechinho aqui que está nesse livrinho que eu ganhei, maravilhoso, do Richard Simonetti, extraordinário, foi um presente que eu considerei maravilhoso. Que horas são? Prestem atenção. O homem carnal, mas ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Prestem atenção. Suas penas e seus prazeres materiais. Sua felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o amedronta porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. Continuando. O homem moral, aqui prestem atenção, foi o homem carnal. O homem moral que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões, tem, desde este mundo, prazeres desconhecidos do homem material. A moderação de seus desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções, e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixarem marcas dolorosas. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão número 941, quase terminando o Livro dos Espíritos. Então, a Francisca achou isso aqui profundamente importante, profundamente compensador, meu Deus, calmante, porque quando você recebe a mestra dor, mas você não se queixa, você não acha que Deus está sendo injusto com você, eu não mereço passar por isso. Não, você começa a passar e você começa a pedir: me ajuda, para eu ter a força necessária de suportar o que está acontecendo comigo. Não me deixes sozinho. Eu, que sou metida, e acho que Deus está me vendo a todo instante, porque eu já falei isso aqui para vocês, eu estou diante de um hibisco, e o hibisco amarelo, ele é assim muito provocante, é uma cor assim como o amarelo, cor de fogo. E eu estava lá diante do hibisco, e não tinha um ar, não tinha absolutamente nada. Vocês vão pensar que eu estou enfeitando. E dali um pouco ele começou a oscilar devagarinho, lentamente. E eu fiquei emocionada e eu disse como se eu estivesse vendo: Deus, esse não precisa te exibir me fazendo isso, eu sei que tu estás em todo lugar, é isso que eu não sei que tu estás aqui agora, porque não havia motivo para a flor balançar, porque não tinha maragem, não tinha nada. E por que do nada ela começou a balançar devagarinho? E aí, para surpresa minha, quem ia fazer a palestrinha de terça-feira lá, no Seara de Jesus, era eu, e a página de Emmanuel era anti-sublime, e o sublime era a natureza. Que ele diz que está tudo aí à nossa disposição, e tantas vezes nós passamos e não percebemos. É como nós termos quem está aqui, desembarcou do seu carrão, ou veio a pé se mora perto, mas veio sem precisar da ajuda de ninguém, porque tem pés, tem pernas, tem braços, tem olhos, tem a possibilidade toda de ir e vir, não depende ainda de ninguém. Esse é um ato de gratidão que eu tenho todos os dias eu digo emocionadamente para Deus: eu te agradeço, porque eu estou nessa idade e tu estás me permitindo a minha liberdade.
Eu vou e venho por mim. Eu ainda não sou um peso para os meus filhos, porque tu ainda estás me deixando ficar aqui. Eu te agradeço, eu sempre agradeço emocionadamente esta chance que ele me dá. Como entrou água na minha casa, isso aqui é uma coisinha, né? Pequenina. Lá na minha casa a parede está toda, é uma piedade. Eu rezo para as pessoas não irem lá em casa, mas vai muita gente lá em casa. Às vezes, certo, diz assim, por que ela não arruma isto? Porque não tem dinheiro para fazer aquela coisa arada toda, depois de ter feito bonitinho e a água causar o estrago que causou. Mas eu não quero me queixar por aquilo que eu não tenho. Eu me felicito demais por aquilo que ele me proporciona. Porque se cada um andando na rua percebesse aquelas pessoas que não podem, como eu vi uma menina, ela devia ter em torno de uns 20 anos, belíssima, o rosto era super lindo. E aí ela segurava a bengala e ela estava com uma sandalinha, a gente via, ela botava os dedos aqui assim e a gente percebia a dor. E aí ela ia assim, devagarinho, tentando colocar a sola do pé, todo o pé, e depois então ela tentava um outro passo, ali na praça. E aí eu pensei, meu Deus, e ela vem na praça. Ela poderia se sentir mal e nem vir na praça, mas ela acha que este pouco que ela pode, ela vai fazer por ela. Então, apesar da bengala, apesar da dor, porque a gente percebia que ela sentia dor, ela queria caminhar. Ela não queria que alguém, por exemplo, fosse segurando, algum parente. Não, ela estava sozinha. E outras que eu vi, uma descendo a escada com 2 bengalas, aquela escada rolante. E eu disse, mas não é possível, ela não vai poder descer a escada rolante com 2 bengalas. Porque aquela que ficava em cima, quando ela dava, se segurava aqui embaixo, podia se soltar. E eu esperei até que ela chegasse no último degrau. E ela desceu. Tentativa do ser humano de superação, de lidar com aquela dificuldade e fazer alguma coisa por ela própria. Ela está passando pela sua provação. Não sei se ela tem o conhecimento que a doutrina espírita pode facultar e dizer que não há razão de ser para tu estares passando por isso. Deus não ia permitir que tu estivesses passando essa situação se não houvesse uma necessidade só por capricho, então ele não seria Deus. Quem age só por capricho é ser humano, e ser humano atrasado ainda não tem condição de entender, de compreender, e pode então ter esse capricho. Mas Deus não iria fazer isso com um ser humano que ele não tivesse errado, né, mais ou menos gravemente, e sabe lá se já não tinha pago um tanto para nessa reencarnação, agora está nesse pouco, devagarinho, como todos nós. Mas a doutrina espírita, no meu entendimento, e não é por acaso que nós estamos aqui nesse mês desse livro extraordinário, maravilhoso, a doutrina espírita vem abrir a nossa mente dos porquês. Então, muitas e muitas vezes, e a dor moral é a dor que dói mais, muitíssimo mais. Então, quando vem essa dor, que nós estamos sozinhos, e nós é que sabemos, as pessoas de fora muitas vezes não têm noção do que está acontecendo, cada um de nós sabe disto. Então, quando a gente chegou nesse ponto de conhecer, de ter um entendimento mais aproximado do conteúdo da doutrina, e que esse livro só é suficiente, a gente tem outro modo de ver e pensar as próprias dores. Cada um de nós, se a gente for aderindo de fato, aos ensinos da doutrina espírita, então o Cristo vai ter aliados em nós, ao invés de só queixosos, porque nós vamos, de um certo modo ou de outro, oferecer o pouco que nós temos para aquele outro que não tem. Nós vamos agradecer tanto aquilo que nós temos, que nós vamos nos sentir compelidos a fazer alguma coisa por alguém, para não nos sentirmos profundamente envergonhados de ter tanto e nós só vivermos a nossa vidinha. Isso é doutrina espírita. Eu ia ler, mas agora já passou da hora, ou posso? Pode ler. Então, olha, mas isso aqui vão 2 horas e meia. Capítulo 5. Considerações sobre a pluralidade das existências. No número 222. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras.
Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita, constituindo uma lei da natureza, o Espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade, aqui não botar na antiguidade mais remota. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que foram os primeiros a vir para cá, que o tinham desde tempos imemoriais. A ideia da transmigração das almas formava, pois, uma crença vulgar aceita pelos homens mais eminentes, de modo a que adquiriram por uma revelação ou por uma intuição, ignoramo-lo. Seja, porém, como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade desta doutrina, quer dizer, a velhice, o tempo passado, dessa doutrina de que tu estás, Francisca, etc, não padece dúvida, seja como for, já que tu estavas por uma revelação, seja como for, o que não padece dúvida é que uma ideia não atravessa séculos e séculos, nem consegue impor-se a inteligências de escola, quer dizer, não é por conta de nós, os pequeninos, aqueles ignorantes desse autoentendimento, não é verdade, de escola, se não contiver algo de sério. Assim, a ancianidade, a velhice desta doutrina, em vez de ser uma objeção, seria a prova a seu favor. Contudo, entre a metempsicose dos antigos e a moderna doutrina da reencarnação, há, como também se sabe, profunda diferença, assinalada pelo fato dos espíritos rejeitarem de maneira absoluta a transmigração da alma do homem para os animais e reciprocamente. Só esse pedacinho. Se nós formos animais, nós somos seres humanos, por que a nossa alma vai transmigrar agora para o animal? Ela só vai crescer à medida que essa alma vai entrando em entendimento, em conhecimento, ela vai cada vez progredindo mais. E à medida em que a sua parte moral, e principalmente aquela parte que o Cristo disse que é o máximo que um ser humano pode chegar, é o fora da caridade, não a salvação. Quando, além do conhecimento, da moralidade, da decência, da dignidade do ser humano, ele começar a fazer esforço no sentido de ser bom, a sua vida vai se modificando automaticamente. Ele mesmo vai olhando atrás no tempo e diz, puxa vida, como a minha vida agora está melhor. Ele vai ser eximido da dor? Não. Não vai ser, mas ele vai compreender a dor. E a vida vai se tornando cada vez melhor à medida que eu for me fortalecendo como ser humano, está atento ao seu semelhante e não apenas a si próprio, no sentido de crescer e de se tornar importante porque ele quer aparecer. Não, ele quer ser uma criatura que cresce perante Deus. E muitas vezes ele pode ser desconhecido aqui, mas faz o bem que faz. A doutrina espírita é uma escola para as almas. E automaticamente, enquanto essa alma for se desenvolvendo, ela vai compreendendo o que se passa aqui na Terra, tudo se vai dilatando. A sua inteligência se vai dilatando. Mas o lado bom, o lado melhor do ser humano também. É isso que cada um de nós espera de si próprio. A força é necessária para nos tornarmos melhores. Isso é doutrina espírita. Obrigada. Sentamos. Você é boa para isso. Eu não sou palestrante. Então, como a Chiquinha ou a Francisca acabou de dizer, fora da caridade não há salvação. E nós vamos agora fazer a nossa caridade. Levar nossa oração para todas aquelas pessoas da nossa convivência que sabemos que estão necessitando de um amparo espiritual. A nossa família é aquela que nós temos vamos dizer assim, a dar a maior atenção, né?
Então peçamos pelos nossos familiares, peçamos pelos nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos, que todos sejam amparados pela amorosidade espiritual. Também vamos pedir oração e que seja aliviado todos aqueles que estão passando por problemas de saúde, todos aqueles que estão em dívida com a justiça, que eles tenham entendimento dos seus erros cometidos e possam arrepender-se. Peçamos também pela paz no mundo, que a fome seja aliviada e que, principalmente, a nossa terra, o nosso Brasil, seja amparado pelos Espíritos de luz. Agora nós vamos passar ao passe coletivo. Então eu convido cada um de vocês a se acostarem de forma mais confortável possível, naquilo que nossa casa pode oferecer. Fechem os seus olhos, elevem o seu pensamento à espiritualidade amorosa, a Deus Criador, soberanamente bom e justo, ao Mestre Jesus, governador do nosso planeta e nosso modelo de guia, aos nossos amparadores espirituais, e que sabemos que junto de nós, cada um tem um espírito iluminado, derramando bênçãos curativas para o corpo, a matéria, e para o espírito. Abramos o nosso coração amorosamente, sintamos essa energia que flui sobre o nosso corpo e, agradecidos que somos, acompanhamos mentalmente o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal. Agora vamos ter também a nosso colega de trabalho, Carlos Alberto, que vai encerrar com a música, mas antes, porém, sabemos que temos a água fluidificada à disposição e sugiro que na hora de vocês tomarem esta água, façam um bom pensamento e, se tem algum problema de saúde, peçam a solução disso. A espiritualidade está aí para nos amparar, mas precisamos também saber pedir e aceitar e agradecer. No final, ao vocês se retirarem, vocês receberão também uma revista com informações espíritas. Então é o seguinte, completando o que a Chiquinha também nos colocou, quem tiver em casa o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vou cantar para vocês aqui, completo, escolher um dia, uma hora, colocar um copo de água assim na mesa, que é o Espírito, para purificarem com as necessidades nossas, né? E essa música fala isso e diz mais ou menos assim: Evangelho ilumina o nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade, para a família ter felicidade. O Evangelho ilumina o nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade, para a família ter felicidade. Pegue um dia da semana para o Evangelho fazer, trazer lições para a família,
com Jesus o Espiritismo aprender. O Evangelho ilumina o nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade, para a família ter felicidade. Comece fazendo uma prece para aprendermos a lição. O Evangelho ilumina o nosso lar e nos ensina a usar o coração. O Evangelho ilumina o nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade, para a família ter felicidade. Veja Jesus em nosso lar, nos abençoando e ensinando a amar. Veja Jesus em nosso lar, nos abençoando e ensinando a amar. O Evangelho ilumina o nosso lar, nos ensina a perdoar e amar, nos ensina a fazer a caridade, para a família ter felicidade. O Evangelho ilumina o nosso lar. Obrigada, Carlos Alberto. Uma boa noite a todos. Tenham uma ótima semana. E sábado aguardamos vocês aqui.